Olá, meu nome é Gabriel e hoje é o quinto dia do Diário de Leitura. A gente está no capítulo 5 do livro de Romanos. E hoje eu queria que a gente pudesse ler. Pode ser do capítulo 13, 14 e depois por fim o capítulo. O versículo é 13, 14 e por fim o versículo 20. Então, 5:13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. E por fim, o versículo 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, eu escolhi esse texto aqui porque, particularmente, sempre foi um texto que me gerou dúvida. Onde eu li esse texto e eu lembro a primeira vez eu li esse texto, já faz alguns bons anos, mas eu me lembro muito da reação. Eu tinha começado a ler a Bíblia, isso deve fazer uns 10, 15 anos agora, por aí. Eu falei, vou ler a Bíblia. Eu cresci em família cristã, mas eu decidi, vou ler a Bíblia agora, vou pegar e ler. Eu lembro que eu tinha um caderninho, né, tudo que eu lia eu escrevia, né. E aí eu lembro que eu cheguei nesse aqui e falei, mas como assim? Antes do pecado, como é que ele fala? Ele fala, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Eu ficava, mas como assim? Então se não existisse a lei não ia ter pecado? Puta, o que tá acontecendo, meu? Não faz sentido isso. O que é esse negócio aí? Então não era mais fácil Deus não fazer lei? Não cria lei, parece que a lei só criou uma complicação, né? Mas o que Paulo, após um tempo, né, a gente relê esse texto um pouco mais maduro, e o que Paulo que está dizendo é que é justamente o que ele vai falar aqui no versículo 20, né? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Não como se a lei fosse... não que a transgressão seja exatamente o contrário da lei. A lei é como se fosse uma lupa. Eu nem diria que ela é exaustiva, no sentido de dizer tudo que é transgressão, e a lei não me parece dizer sobre tudo que é pecado, porque o próprio Jesus vai lá e adiciona mais coisas à lei. Como quem diz, se vocês querem exaustão, a lei não está aí para isso. Eu vou te dar mais exemplos aqui de coisas que a lei não está dizendo, mas que é pecado. Então ele fala isso lá no Sermão do Monte. Porque a lei ela só ressalta, ela é como uma resposta para aquele que se pensa em santidade. Então aquele que se pensa em, eu faço tudo certo, eu estou correto no meu comportamento, a lei serve para ele ver os pontos onde ele não está certo. Ela ressalta o seu pecado quando a gente não vê o pecado. Então essa é a função da lei. A lei não busca trazer santidade, essa é a doideira, né? A lei não busca trazer santidade, a lei busca revelar a não santidade, mas ela não indica o caminho da santidade, não é seguindo a lei que se chega na santidade. E é isso que Paulo tenta indicar em todo o começo do livro de Romanos. Aqui ele está falando, não é pela lei que você vai chegar lá, porque a lei não vai te salvar. O papel da lei não é salvar o homem, e nunca foi. O papel da lei é ressaltar onde o homem está errado, é para o homem se enxergar como necessitado da graça. Esse é o papel da lei. Não é apontar erros, é apontar a necessidade da graça. E aí, em enxergando essa necessidade de um Salvador, então agora sim, a lei cumpriu o seu papel e agora Deus chega a esse próximo passo, que é de revelar então o Salvador através da graça de Jesus. E ele fala, então, e onde aumentou o pecado, então onde as pessoas perceberam o pecado, então onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, uma vez visto, realizado no sentido de percebido
tamanho o pecado, onde se aumenta o pecado, não no sentido de aumentou a quantidade de coisa errada que eu fiz, não, aumentou a quantidade de coisa errada que eu percebi que eu fiz. Quando aumenta essa quantidade, essa percepção minha da minha própria maldade, então se transborda a graça. Para cada maldade que eu percebo, não que eu cometo, mas que eu percebo cometer, mais graça é dada sobre mim. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E por fim, então, ele encerra esse capítulo dizendo: certa vez o pecado reinou enquanto vocês viviam em morte. Então, enquanto a humanidade vivia apartada de Jesus, o pecado reinava ali. E a lei tentava indicar ao homem: você precisa de Deus, você precisa de Deus. E por sua conta própria você não consegue, você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Então veio Jesus, para que a graça dele reine agora para conceder vida. Então agora a morte se foi, essa fase da morte, onde o pecado reinava, se foi. E agora aqueles que receberam Jesus Cristo reinam em vida eterna, pela graça de Jesus Cristo. A vida eterna veio mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a mensagem que Paulo diz aqui. E é um pouco contrário do que algumas percepções, alguns pensamentos dizem, né? Que não é possível atingir a lei, ninguém vai ser perfeito, que ninguém nunca vai cumprir toda a lei. E isso é verdade, porque esse é o propósito da lei, né? O propósito da lei é mostrar que você não vai conseguir, que não tem como fazer pelos esforços próprios e pela minha própria tentativa de me salvar e de fazer tudo certinho. Isso não é suficiente. A lei ressalta isso. A lei nos mostra que não é suficiente a nossa própria vontade. Necessitamos de Deus, o Criador. Ele é o que pode nos trazer salvação genuína e através do seu Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça, do céu e do inferno, da graça e da ira. Através do seu Espírito Santo ele nos concede força para lutarmos contra nós mesmos, para enxergarmos nosso pecado e transbordar a graça dele sobre nós, para que a gente mude. E agora eu queria convidar você a orar comigo. Senhor Deus, Pai de todas as coisas, Criador de tudo que existe, de tudo que já houve, de tudo que haverá, tudo foi feito conforme a Tua vontade, e eu te louvo por isso. Eu te agradeço pela revelação na Tua palavra que o Senhor me concedeu, onde vemos aqui o propósito da lei, o propósito dos seus planos, o propósito dessa história que vivemos, onde entendo que a lei não busca me salvar, mas busca me indicar o caminho da salvação, e esse caminho é você. Me ajude a perceber, como o texto diz aqui, me ajude a entender todos os meus muitos pecados, para que eu possa encontrar salvação neles na Tua graça, não em meu esforço próprio, mas na Tua graça, meu Senhor. Que não nos falte da Tua graça, Senhor. Graça, não uma graça que nos perdoa por nada, uma graça barata, que não nos vale de nada, não, mas uma graça que me transforma, uma graça que deixa o meu velho eu para trás e gera em mim um fogo, uma ardência pela mudança e pela santidade que encontro em Ti. E santidade não como respeitar uma série de dogmas, não é sobre aceitar a lei, é sobre seguir os Teus caminhos, seguir o Teu Espírito, seguir a indicação do amor que há em Deus. Peço, Espírito Santo, me revela todos os dias o amor de Jesus Cristo e que esse amor possa me transformar. A percepção do amor dele, da minha inferioridade, da minha pequenez, da minha tremenda maldade. Porque assim como o texto diz nesse mesmo capítulo, Deus entrega o seu Filho. Cristo morreu em nós quando ainda éramos pecadores. E ele mesmo diz, talvez um homem morra pelo homem bom, mas Jesus morreu quando ainda era pecador, quando estava longe de ser bom. E eu ainda recebendo a Tua graça, ainda me identifico como um homem longe de sendo bom, mas buscando desesperadamente pela Tua graça, que é só por ela, só isso que pode me conceder salvação. Que não me falte da Tua graça, que me transforma, que me faz Te encontrar.
Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Amém. É isso por hoje. Obrigado por mais um dia aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.